E aí, já pararam para pensar na nossa mente como uma casa? Sabe, um lugar que a gente mora que pode ser super espaçoso, iluminado, ou então um lugar todo entulhado, escuro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa metáfora, que é super poderosa, e descobrir juntos como fazer aquela faxina mental, sabe? Para ter mais paz, mais alegria no dia a dia. Olha só essas duas imagens. De um lado, a gente tem um espaço limpo, tudo num lugar, aquela sensação de tranquilidade, a luz entrando. Já do outro, é o puro caos, a bagunça total. Agora, a pergunta que fica, e é uma pergunta meio forte, eu sei, é qual desses lugares parece mais com o nosso mundo interior agora? É por aí que a faxina começa. A nossa mente é uma casa. E o ponto principal é que só tem um morador e zelador, a gente mesmo. É uma ideia simples, né? Mas se a gente parar para pensar, é super profunda. Porque no final das contas, somos nós que decidimos o que entra, o que pode ficar e, principalmente, o que já deu, o que precisa ir para o lixo. E a responsabilidade é toda nossa. Não tem para onde correr. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Ou seja, não adianta culpar os outros pela bagunça que está lá dentro. Mas olha, a boa notícia é essa. Se a bagunça foi a gente que fez, o poder de arrumar tudo também está na nossa mão. E isso é libertador. É até meio irônico, né? Pensa bem, a gente cuida tanto da nossa casa física, ninguém em sã consciência deixa o lixo acumular na sala por dias, semanas, ou deixa a cozinha cheia de bicho. Claro que não. Mas aí, quando o assunto é a nossa mente, parece que a gente relaxa, sabe? A gente permite que uns pensamentos bem tóxicos entrem, fiquem por ali e, pior, criem raízes. Ok, mas e aí? O que acontece quando esse lixo mental começa a se acumular de verdade? Bom, as consequências vão muito, mas muito além de um simples mau humor de segunda-feira. Esse entulho afeta a nossa vida inteira, de um jeito que às vezes a gente nem se dá conta. E que lixo é esse, afinal? Ah, a gente conhece bem. É a revolta, sabe? Aquela que fica correndo por dentro. A inveja, o ciúme, o ódio, o desejo de vingança, o rancor. São todos sentimentos super pesados. E, igualzinho ao entulho de verdade, eles ocupam um espaço precioso, bloqueiam a luz e, nossa, como consomem a nossa energia. Pensa assim: cada pensamento negativo é como um papelzinho de bala jogado no chão. Um só? Ah, não parece grande coisa. Mas e quando a gente vai juntando um, mais outro, dia após dia? De repente, a gente tem uma montanha de lixo que simplesmente soterra a nossa alegria, que nos impede de enxergar qualquer luz. E o preço que se paga por viver nessa bagunça mental? É altíssimo. A gente está falando de uma angústia que não passa, de não conseguir ter um minuto de paz. Isso pode até afetar o nosso corpo, sabia? Causar doenças de verdade. E o pior, essa sujeira interna acaba nos isolando das outras pessoas e só afunda a gente cada vez mais na infelicidade. E sabe por que a gente se isola? Porque essa negatividade toda, ela vaza, ela transparece. É aquele azedume nas palavras, sabe? A cara fechada, o jeito ríspido. Tudo isso cria uma energia, uma atmosfera que naturalmente afasta as pessoas. E aí, a gente acaba ficando sozinho, bem no meio da nossa própria bagunça. Beleza, o cenário é esse, o problema tá claro, a casa tá uma bagunça, a pergunta de US$ 1 milhão é: por onde a gente começa a limpeza? A boa notícia é que existe um plano bem simples e direto, na verdade. São só 2 passos. Então, vamos lá. O primeiro passo é ter consciência. Basicamente, é vigiar. É como se a gente virasse o porteiro da nossa própria mente, sabe? Ficar de olho em tudo que tenta entrar. E o segundo passo é buscar força. É aquele reconhecimento super humilde de que às vezes a faxina é pesada demais e a gente não dá conta sozinho. Essa força pode vir da fé, da oração, claro, mas também pode vir de um amigo, de um profissional, de qualquer lugar que ofereça ajuda. E esse primeiro passo, o de vigiar, não é só ficar olhando, não. É um trabalho ativo. É tipo jardinagem. A gente tem que analisar cada pensamento que brota, ver se é flor ou se é erva daninha. E se for erva daninha, a gente tem que, arrancar pela raiz. Imediatamente, antes que aquilo se espalhe e tome conta de tudo. Tudo bem, a gente já tem o plano de 2 passos. Agora a gente precisa das ferramentas certas para botar a mão na massa, né? E a parte boa é que para cada tipo de lixo mental existe um antídoto, uma ferramenta prática para a gente usar. Essa limpeza fica bem prática quando a gente começa a trocar uns hábitos pelos outros.
Tipo, em vez daquela crítica ácida que só suja tudo, que tal um elogio construtivo? Em vez de entrar na rodinha da fofoca, da maledicência, a gente escolhe uma conversa saudável. Aparecer um pensamento infeliz, a gente não dá boas-vindas para ele não, a gente resiste com firmeza. E para aquele lixo mais pesado de todos, o rancor, o antídoto é um só, o perdão. E essa aqui é talvez a ferramenta de limpeza mais poderosa de todas. Olha só essa ideia. Se alguém ofender ou fizer mal, procure perdoar, esquecer e peça a oportunidade de ser útil a essa pessoa. Uau! A gente sabe que perdoar não é fácil, nem um pouco, mas é o que tira aquele entulho mais antigo, sabe? O mais pesado. E essa ideia de transformar a ofensa em chance de ajudar é revolucionário. É literalmente jogar o lixo fora e plantar uma flor no lugar. Bom, agora a gente tem o plano e as ferramentas na mão. Só falta uma coisa: a decisão de começar. E a melhor parte disso tudo, não precisa esperar segunda-feira, nem o ano novo, nem nada. O momento é agora. Eu sei, eu sei. Olhar para a bagunça toda de uma vez pode ser meio assustador, parece que não tem fim. Mas a verdade é que ninguém precisa limpar a casa inteira de uma vez só. O processo todo começa com uma única ação, um único pensamento que a gente decide mudar. É como um raiozinho de sol entrando por uma fresta num quarto escuro. Por menor que seja, ele já começa a empurrar a escuridão para longe. Então, a mensagem final é essa. Uma mensagem de esperança e de poder. Cada dia que amanhece, na verdade, cada momento, é uma chance novinha em folha para a gente pegar a vassoura e começar a varrer. É uma oportunidade de abrir as janelas, sabe? E deixar um ar fresco e novo entrar na nossa casa mental. E para a gente terminar, fica uma reflexão bem pessoal mesmo. Se a gente olhar para dentro com total honestidade, agora, qual seria o primeiro lixinho, o primeiro pensamento, aquele ressentimento que está ocupando o espaço que a gente pode pegar e jogar fora hoje mesmo, para começar a arrumar a nossa casa?